Olá, hoje eu quero trazer para vocês um conhecimento sobre a história universal junto com relatos bíblicos e vou explicar um pouco sobre a Mesopotâmia. Eu tenho aqui meus escritos, vou ler e vou fazer comparação com alguns textos bíblicos. A região da Mesopotâmia, o conhecimento é que ela foi conhecida, as cidades, a partir de 3.000 anos antes de Cristo. Foi povoada pelos sumérios e os acádios. E na parte sul da Mesopotâmia, os caldeus. Na época, os caldeus ainda não eram as pessoas que governavam a Mesopotâmia. As principais cidades nesta época eram Lagash, Uma, Ur e Uruk. Uruk. Existe uma lenda sobre Gilgamesh, que se chama a Epopeia de Gilgamesh. Se alguém quiser estudar, é bom estudar porque ela fala sobre o grande dilúvio. E neste grande dilúvio, ela tem um relato de um casal que sobreviveu a esse dilúvio, que foram agraciados pelos deuses deles na época. E esse casal salvou algumas pessoas e alguns animais, numa arca também, né? É uma história da Mesopotâmia que é tudo ali naquela área que engloba ali Israel, vários outros lugares que a gente conhece muito pela Bíblia. Uma das coisas que eu gostaria que as pessoas soubessem, porque quando você faz um estudo bíblico na escola dominical, você já vem com tudo prontinho na revista, aquilo que eles querem que você saiba, não o que você precisa saber. E essa Mesopotâmia, hoje, ela se chama Iraque. Então, esses governantes do Iraque naquela época, que se chamava só Mesopotâmia, eles começaram a dominar totalmente aquela área. De repente você não sabe o que significa Mesopotâmia para você. Porque as cidades que nós conhecemos da antiga Mesopotâmia, que relata muito na Bíblia, é Nínive e a Babilônia. Tá? Depois, com o domínio dos caldeus, eles passaram a colocar o governo todo centralizado na Babilônia. Quando Nabucodonosor se tornou o governante da Mesopotâmia, ele transferiu todo o poder para a Babilônia, que a Babilônia ficava no centro de tudo. Só outro detalhe: Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. E esses rios são o Tigre e o Eufrates, que você lendo o livro de Apocalipse também você vai encontrar muito esses nomes desses rios. E mais um detalhezinho que eu quero que vocês saibam da Mesopotâmia, tá? É que o primeiro código de conduta que nós temos conhecimento na história veio justamente de lá, da Mesopotâmia. E nessa época, quem governava a Mesopotâmia era um governante chamado Hammurabi. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês pesquisam sobre o Código Hammurabi, que é o código mais antigo que tem relatado. E esse Código Hammurabi, ele tem muito a ver com a maioria das regras que temos dentro do nosso Velho Testamento, porque o contexto todo é justamente dentro daquela região. Então a Mesopotâmia era como se fosse, vamos falar assim, como se fosse os Estados Unidos de hoje em dia, tá? Eles tinham poder, tinham a força
Eles queriam dominar todo mundo, mas como a gente sabe, é só até onde Deus permite. Deixa eu dar mais uma lida aqui. Então, as cidades que nós conhecemos, né? Nínive, a Babilônia. Surgiu um dos principais códigos de conduta, que é o Código Hammurabi. Hammurabi governou a Babilônia em 1792 a.C. até 1832 a.C. Em Gênesis 11, 28, Terá, pai de Abraão, era da cidade de Ur. Ur, que era a região da Caldeia, que é na Mesopotâmia. Ou seja, então Terá, Abraão, Sara, era tudo Caldeia, da região dos caldeus. Tá? Não existe essa história de judeu, não existe essa história de israelita. Na verdade, era apenas o sobrenome da família. Mas aonde eles nasceram foi justamente na Mesopotâmia, que era a terra lá da Babilônia. E quando Nabucodonosor veio tentar dominar Jerusalém, ele estava vindo atrás de pessoas que eram, como vou dizer, que deveriam prestar obrigações a ele, porque agora ele era o imperador da Babilônia. Então ele era dono de tudo. Então ele se achava dono também de Jerusalém. Afinal de contas, o povo que ali estava vieram da Caldeia. Era o povo caldeu. E a palavra hebreu, tá? Hebreu é uma palavra que quer dizer do outro lado do rio. Ou seja, as pessoas que vieram do outro lado do rio. E eles tinham vindo exatamente do outro lado do rio. Porque eles vieram de uma terra que ficava entre dois rios. E durante esse decorrer desse tempo, quando Abraão foi chamado, né? Pelo menos assim que é o relato que Moisés faz. Mas se nós pegarmos o que está escrito na Bíblia, que eu vou ler para vocês, se vocês quiserem, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, lá em Gênesis 11, a partir do versículo, deixa eu ver, 26, 11, 26, fala assim: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ou seja, o Terá ficou sentido, né? Porque nenhum pai quer que o filho morra antes dele. E ficou desgostoso de continuar morando ali na Caldeia. E resolveu se mudar para uma terra distante. E resolveu ir para Canaã, né? Outro detalhe que eu quero que vocês observem, que Milca era sobrinha, né? Era sobrinha de Naor. E Sarai, ela era irmã de Moisés por parte de pai.
Isso aí está relatado em outro capítulo da Bíblia, que eu não vou relatar aqui agora, mas está na Bíblia. Não estou falando coisas da minha cabeça, porque tem os textos na Bíblia. Até quando ele, se eu não me engano, ele foi pro Egito, aí chegou lá, o faraó se apaixonou por Sarai, aí ele mandou a Sara falar que ela era irmã dele. E quando foi revelado para o faraó que, não só para o faraó, que tem uma outra parte também, que ela era, que ele não podia tocar naquela mulher, e o faraó chamou Moisés, desculpa, chamou Abraão e falou, pô, você me enganou? Ele falou assim, na verdade ela é minha irmã, porque ela é minha irmã por parte de meu pai. Ele mesmo fala isso. Tá lá nos textos bíblicos, tá? Então nós vemos aqui que o desejo de ir para Canaã era do pai de Abraão, tá? Eu quero continuar lendo o texto que diz assim: Deus chama Abraão, ele faz promessa. Eu quero que depois as pessoas peguem a Bíblia e tentem visualizar se é verdade o que pregam ou se é verdade o que está escrito. Fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus não está falando vai para Canaã. E Deus está falando assim, sai sozinho. Até porque ele não estava mais na Caldeia, ele estava em outro lugar, que era Arã. E Deus está mandando ele sair do meio daquele povo todo para ele sair sozinho. A ordem é essa. E far-te-ei uma grande nação. E teu nome, né, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí você vê, Deus deu uma ordem para Abraão. Abraão, levanta e vai embora. Nem olha para trás, deixa tudo aí, vai embora. Não foi isso que ele fez. Aí lá no versículo 4 do capítulo 12 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Não foi. Ele levou com ele o sobrinho Ló, com ele e Arão, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas, ou seja, os escravos que lhe acrescentaram, que acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Não é isso que Deus diz. Vou repetir de novo. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Mas quem queria ir para Canaã era o pai dele. Aí eu pergunto, tá correto? Se Deus dá uma ordem, a ordem não foi cumprida exatamente como Deus queria que fosse. Porque Deus queria fazer uma nação só de Abraão. Só que ele saiu da terra da Caldeia e levou essa multidão toda junto com ele. Ou seja, aquela multidão toda que foi junto com ele foi carregando todas as crendices da Caldeia, todos os deuses da Caldeia, todos os maus costumes da Caldeia. E mais adiante, mais na frente, tá? Quando ele teve finalmente um filho da mulher dele, que também era caldeia, que Sarai era caldeia, a outra não era escrava dele, de outra nação, mas o sangue que corria tanto em Abraão quanto em Sarai era um caldeu. Então, quando foram escolher uma filha para o filho que nasceu, eles voltaram lá na Caldeia para buscar uma mulher para poder ter filho com filhos dele.
E esse ciclo continuou. O filho também teve filhos, e o filho foi lá na Caldeia buscar mulher para poder ter filho a partir da Caldeia. Ou seja, os caldeus continuaram sendo o povo hebreu, o povo de Israel, porque sempre voltam na Caldeia para buscar o par, para continuar a linhagem da família. Está relatado na Bíblia, não é eu que estou falando, tá? Vamos entrar em outro. Isso foi Abraão. Então nós vemos aqui que o povo não é povo israelita. Israelita é apenas a família. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou de uma família, nascimento, tá? Nasci no Rio de Janeiro. Mesmo que eu vá para Minas Gerais, não vão me chamar de mineiro. Vão me chamar de carioca porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mesmo que eu vá para São Paulo, não vão me chamar de paulista, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Então, eu sou carioca. Para entender que Abraão, aquela turma toda, eles eram da Mesopotâmia, tá? Não existe Israel. Israel era o nome do patriarca deles, tá? Então, eles são mesopotâmicos. Eles eram da mesma nacionalidade que Nabucodonosor, que Hammurabi, que Nimrod. Então, eles levantam uma bandeira de que Jerusalém pertence a eles. Jerusalém não pertence a eles porque não foi Deus que deu. Porque Deus falou assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te indicarei. Não era para Canaã. Canaã foi aquilo que o pai de Abraão escolheu. E Abraão, por sua vez, não fez o que Deus mandou. Aí, o que acontece? Deus tem um plano reto. Aí escolhe um homem para seguir aquele plano reto. Aí o plano, ele é desviado pelo homem. Então, neste desvio, muitas coisas acontecem para chegar de novo para a retidão. Só que uma coisa que seria fácil, uma coisa que seria importante, que seria abençoada, passa por várias tribulações. Se seguisse a vontade de Deus, não é isso que ia acontecer. Olha o caso do povo quando saiu do Egito. Eles poderiam seguir a linha reta, se fossem fazer exatamente o que Deus queria, eles chegariam no local bem cedo. Mas fizeram um montão de besteira. Foram 40 anos, né? Peregrinando. Vamos mais adiante. Aí adiante nós temos esse povo que saiu da Mesopotâmia, que resolveu ir para Canaã. Eles passaram, aquela tribo foi aumentando, foi crescendo, várias outras coisas erradas foram acontecendo, que se você ler a Bíblia, você vê como a coisa aconteceu de deturpada. Aí nós vamos seguindo mais adiante. Aí a gente vai lá pro final do livro de Gênesis, de Êxodo, não, de Gênesis, pro final do livro de Gênesis, né? Lá no capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos e morre. Então era a tradição desse povo antigo era que o primogênito ele tinha direito a tudo, né? E você viu que Jacó teve alguns filhos legítimos e outros filhos que foram com as concubinas, que eram as escravas das mulheres dele. E esses filhos primogênitos, nós tivemos alguns problemas, né? Porque os planos de Deus eram um e eles fizeram outra coisa. O primogênito de Jacó deitou com uma das concubinas deles, que era o Rúben.
né? E na hora de abençoar os filhos, antes de morrer, Jacó diz assim, Rúben, 40, Gênesis 49, versículo 3. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu em minha cama. Esse é o filho, né? Primogênito de Jacó. Mas como nós vimos, eles foram buscar coisas que já estavam deturpadas na Mesopotâmia. Então, se Abraão tivesse seguido o que Deus mandou, tá? Não seria desta forma. Porque seria uma coisa que Deus estava criando nova. Mas o homem, ele nunca quer seguir aquilo que Deus está mandando. Ele quer seguir, mas quer dar uma melhoradinha nas coisas que Deus manda. Aí outro detalhe que eu quero que os irmãos vejam é 49, versículo 5, que é sobre Simeão e Levi. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Todos sabem, né, que Levi, os levitas, era a tribo de Moisés. Agora nós vamos entrar em Moisés, né? Vamos começar assim. Isso aqui são as minhas anotações para mim não me perder. Se fala muito que o povo foi escravo no Egito durante 400 anos. É isso que ensinam para vocês. É isso que mostram em filmes para vocês. Mas isso é uma mentira. Ah, é mentira? É mentira. Porque vamos ver. O povo ficou no Egito 440 anos, por aí. Depois a gente vai ver isso. Só que 400 anos no Egito. José morreu com 110 anos. Já não é mais 400, né? Gênesis 50 a 26, está aqui, ó. 50 a 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Já não é mais 400 anos escravos no Egito, né? E outra coisa, o Egito, ele teve uma fome no período de José, e José, ele teve aquele sonho, como todos conhecem, né? E quando José finalmente encontrou com seus irmãos, isso está tudo na história, tá? É só abrir a história de José que os irmãos vão saber. Quando ele trouxe os irmãos e o pai para o faraó falou assim, José, qual ofício que eu vou mandar para os seus... Aí José falou logo, não, meus pais e meus irmãos, eles são criadores de gado. Eles entendem tudo de gado. O faraó mandou dar 2 cidades para a família de José. José foi e instalou o pai e os irmãos nas 2 cidades que eles receberam. Então a fome, ela foi crescendo no Egito, foi crescendo. Quando acabou os cereais, José começou a vender aqueles cereais que tinham sido estocados.
tanto para o Egito como para outras pessoas que vinham. Chegou um determinado momento que a fome persistia e os egípcios já não tinham mais dinheiro para comprar o grão. Aí começaram a dar os seus animais em troca do grão. Já não tinham mais animais para dar em troca do grão, falaram, só temos nossas vidas. E venderam a vida deles para José, que era para o faraó, né? Então todo o Egito pertencia ao faraó. O faraó sustentava o Egito e o Egito era posse do faraó da época. Menos os sacerdotes e a família de José, que eram sustentadas por José. Os sacerdotes não sofreram essa penalidade de pagar tributo ao faraó, por quê? Porque José tinha... Está relatado na Bíblia. O faraó tinha casado José com a filha do sumo sacerdote. Então, o José passou a ser da casta dos sacerdotes do Egito. Então, os sacerdotes, eles recebiam as porções deles de graça, tá? Porque eram da casta de José. E a família de José, por sua vez, não pagava tributo ao faraó porque eles não pertenciam ao faraó. Eles tinham 2 cidades à parte, onde eles criavam os gado e forneciam os alimentos para o faraó. E os anos foram passando, os israelitas foram se multiplicando, né? Foram crescendo grandemente, a ponto de... Aí tá, morreu José com 110 anos, aí nós já vemos que não é 400 anos de escravo no Egito. Morreu toda aquela geração antiga, né? Morreu toda aquela geração antiga. Só daí já não é 400 anos, né? E surgiu um novo faraó. Este novo faraó que surgiu... aí eu vou ler aqui no Êxodo. Deixa eu ver. Êxodo 1, versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e suba a terra. Então você vê que o Egito passou a ter medo dos israelitas, dos israelitas, que agora eles são da tribo de Israel, né? Que Jacó é Israel. Eles eram israelitas, não eram mais hebreus. Agora eles estavam instalados em 2 cidades, né? E se multiplicaram de tal forma que eles tinham um exército dentro do Egito. Só dos homens de 20 anos até 50 anos, eram 600 mil homens armados. Eles não eram ovelhas dentro do Egito. Eram homens fortes, robustos, tá? Porque eles tinham alimentação própria, eles não dependiam do faraó para se alimentar, eles tinham gado, tinha tudo. Então o que o faraó fez? O faraó ficou com medo. Por quê? Os egípcios eram um número muito inferior. O problema dos israelitas naquela época é que eles não tinham um líder para juntar as tribos. Eles eram dispersos, mas se juntasse as tribos todas, porque cada tribo, cada família tinha o seu exército à parte.
A tribo de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés. Cada um tinha o seu canto, cada um tinha os seus homens armados, que eles tinham que se proteger porque o Egito estava sendo sempre atacado por outras nações, então eles se protegiam da forma que podiam. Então, irmãos, esse faraó começou a temer, porque se os israelitas resolvessem se juntar aos inimigos deles, eles estavam perdidos. Esse faraó da época era Ramsés. Eu tenho anotações aqui, deixa eu ver. Anotações. Esse faraó, ele se chamava Ramsés. Ah, mas como assim Ramsés? Como você pode dizer que esse faraó era Ramsés? Nós vamos de novo para Êxodo 1, versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade de tesouro, Pitão e Ramsés. Tu acha que um faraó ia botar nome de outro faraó numa cidade? Então, a própria Bíblia mostra. O faraó da época do Êxodo era Ramsés. Tá? Então, esse faraó de Ramsés, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado o período que ele governou. Ele reinou no período de 1300 a.C. E morreu com mais de 90 anos, ou seja, morreu com mais de 90 anos. Tá? Ele não morreu ali quando o mar fechou e tal, que não sei o que, ele não estava ali naquele meio. Até se o exército dele perseguiu os hebreus, os israelitas, ele não morreu ali, porque ele morreu com mais de 90 anos e a própria história, hoje em dia, você pesquisando, a múmia dele está lá no Cairo. No museu lá, está lá a múmia do Ramsés. Tá? Então, irmãos, você vê que as coisas, elas têm que ter um conhecimento profundo. Para você não ler uma coisa e alguém passar uma coisa para você que não é verdade. Quer ver um outro detalhe? Aí se fala assim: mas quanto mais afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Ele tinha medo porque o povo de Israel, eles eram mais saudáveis dentro do Egito, porque eles mesmos produziam os alimentos deles, eles mesmos tinham a vida saudável deles, enquanto o egípcio dependia do faraó para sustentar. Então, o faraó fez aquela regrinha lá para parteira, né, matar os meninos, deixar viver as meninas, não deu certo. Então, assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolo e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que se serviam com dureza. Porque eles viveram felizes durante tantos anos, né? E como nós vemos aqui, esse Ramsés viveu 90 anos. Então não foram 90 anos. Pode ser que tenha sido 90 anos de serviços pesados, não 400 anos. Não é? Porque o Ramsés que viveu, que foi em cima do povo hebreus, que foi o Ramsés, ele viveu só 90 anos, então não são 400 anos de escravidão no Egito. Eles tiveram muita coisa no Egito boa, a ponto do Egito temer o exército de Israel que estava ali dentro do Egito. Outra coisa, outro detalhe. As parteiras não conseguiam matar as crianças, né? Até porque uma parteira, ela está trazendo a criança no mundo, ela não vai matar a criança que está saindo. Então, qual foi a artimanha do faraó? E aconteceu que... Capítulo 1 de Êxodo, versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ele criou um edito para
todo o povo do Egito, não foi só para os israelitas. Porque o rio Nilo era considerado um deus. Então, ele queria que todos sacrificassem os seus filhos homens para o deus Nilo. Então, não foi uma perseguição aos israelitas. Muito pelo contrário, ele agiu de artimanha e lançou um edito, uma lei, tá? Que todo filho homem que nascesse teria que ser sacrificado, lançado no rio Nilo, tá? Em honra ao deus Nilo, que o rio Nilo era considerado um deus, tá? Então isso, irmãos, está escrito em Êxodo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo. Não foi só aos israelitas. Quando você vê um filme, aquela perseguição de egípcios matando israelita, matando criança, é mentira. A Bíblia não mente, tá? Tá aqui escrito na Bíblia, Êxodo 1, 22, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. É o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo. Nós somos cristãos e não judeus. Continuando, tá? Então, aconteceu essas coisas todas.